Olá, pessoal. Vamos para o nosso mais novo desafio, que é calcular essas questões sobre ângulos. Então, nós podemos observar que esses ângulos aqui, 5x menos 12 e 3x mais 48, eles são ângulos alternos internos, porque eles estão na mesma região, na região interna de dentro, e eles estão em posições, em lados diferentes da reta transversal. Então, aqui são ângulos alternos internos. Pediu que a questão pede que a gente identifique os pares de ângulos e calcule suas medidas. Então, vamos calcular essas medidas. Como eles são ângulos alternos internos, eles são congruentes, apresentam medidas iguais. Então, nós temos que o ângulo 5x menos 12 graus deve ser igual ao ângulo 3x mais 48 graus. Vamos à resolução dessa inequação. Então, nós temos que 5x, como esse termo que tem a letra está no segundo membro, nós devemos trazer ele para o primeiro membro. 5x menos 3x igual a 48 graus. 12 está positivo, vai para o segundo membro, ou está negativo, vai para o segundo membro positivo. Então, 5x menos 3x corresponde a 2x, que será igual a 48 mais 12, dá 60 graus. Então, x vai ser 60 graus dividido por 2. X será igual a 30 graus. Então, a gente descobriu o valor de x, mas a questão não quer saber o valor de x, quer saber o valor de cada ângulo. Como eu sei que são alternos internos e eles são iguais, então, quando eu calcular o valor desse ângulo, automaticamente eu vou estar descobrindo o valor do meu segundo ângulo. Então, o meu valor de x aqui deu 30 graus. Então, eu vou escolher uma dessas duas equações aí, para eu substituir o valor de x. Então, vou escolher essa aqui, 5x menos 12 graus. Eu sei que x é 30, então aqui vai ficar 5 vezes o valor de x, que eu calculei. Vou ir lá aqui, que deu 30 graus, menos 12 graus. Então, nós vamos ter que 5 vezes 12 dá 150 graus, ou 5 vezes 30 dá 150 graus, menos 12 graus. Então, o valor de cada um ângulo aí é de 138 graus. Então, isso implica que esse ângulo aqui vale 138 graus, assim como esse meu segundo ângulo também mede 138 graus. Vamos para o nossa segunda questão. Lá na nossa segunda questão, observe que os ângulos estão do mesmo lado da reta transversal e em posições diferentes, ou em posições não, desculpa, em regiões diferentes. Um está na região externa e outro está na região interna. Então, eles são classificados como ângulos correspondentes. Nós vamos classificar eles como correspondentes. Então, sendo assim, como eles são correspondentes, nós temos que o ângulo 5x menos 48 graus será igual ao ângulo 3x mais 12 graus. Resolvendo essa equaçãozinha aqui, nós vamos ter 5x, aqui está positivo, vem para o primeiro membro, ele troca o sinal, menos 3x igual a 12 graus. 48 eu preciso transportar ele para o segundo membro, então ele vai ficar sendo positivo, 48 graus. 5x menos 3x é igual a 2x, 12 mais 48 corresponde a 60. Uma coincidência, viu? Dá o mesmo resultado. Então, 60 dividido por 2 dá 30 graus. Nosso valor aqui do x, uma coincidência, também foi 30 graus. Eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz na primeira questão. Vou escolher um dos dois ângulos para a gente descobrir a medida. Então, vou pegar aqui esse ângulo de 3 vezes 3x mais
12 graus. Então, fica 3 vezes o valor de x que nós calculamos. E x foi 30, então fica vezes 30 graus, mais 12 graus. Vamos ver o resultado. Então, 3 vezes 30, 90 graus, mais 12 graus, que vai ser igual a 102 graus. Como eles são correspondentes, eles apresentam a mesma medida. Então, se esse meu primeiro ângulo aqui corresponde a 102 graus, o meu segundo ângulo também vale 102 graus. Então, gente, observe que essa questão ela é um pouco diferente. Ela nos dá o enunciado para a gente montar o desenho e resolver o que ele pede. Então, ele diz que duas retas paralelas, eu preciso desenhar as duas retas paralelas, então eu vou chamar de reta A e reta B, cortadas por uma reta transversal T, formam ângulos colaterais externos expresso por. Então, são colaterais externos. Se são colaterais, eles estão na mesmo lado da reta e na mesma região. Então, eles devem estar na região de fora, né? Que falou que era externo. E ele me diz o quê? Que um ângulo é 3x menos 50 graus e o outro ângulo é 2x menos 10 graus. Vamos resolver. Como eles são colaterais externos, a gente sabe que ângulos colaterais externos, eles são suplementares. Então, a soma desses dois ângulos deve ser igual a 180 graus. Vamos lá fazer essa soma. Vamos ter aqui 3x menos 50 graus, mais o meu segundo ângulo, que é 2x menos 10 graus, deve ser igual a 180. Então, a soma deles dois corresponde a 180 graus. Vamos lá somar. Então, aqui eu tenho os termos que apresentam o x, é 3x e 2x. Quando eu somo 3x mais 2x, eu vou obter 5x. Já que eu tenho menos 50 e menos 10. Sinais iguais, a gente repete sinal e soma. 50 mais 10 dá 60 graus, igual a 180. Passando esse 60 para o segundo membro, ele está negativo, fica positivo. Então, temos 5x igual a 180 mais 60, que dá 240 graus. Então, x será igual a 240 graus, dividido por 5, vamos ter o valor de x igual a 48 graus. Então, nosso valor de x é de 48 graus. Só que eu calculei o valor de x e não o valor de cada ângulo. Então, eu preciso agora calcular separadamente o valor de cada ângulo. Então, vou calcular aqui o meu primeiro ângulo, o ângulo 3x menos 50 graus. Eu calculei e vi que x era 48. Então, no meu lugar de x, eu vou substituir pelo meu valor, 48 graus. Então, vai ficar 3x vezes, ou 3 vezes 48 graus, menos 50. Vamos ver qual será o valor desse ângulo. 3 vezes 48 dá 144 graus, menos 50 graus. Então, vai ser igual a 94 graus. Então, eu já descobri, já calculei, já descobri que meu primeiro ângulo, ele vale 94 graus. Agora, eu vou calcular o meu segundo ângulo. Meu segundo ângulo é 2x menos 10 graus. Vamos lá, então, vai ficar 2 vezes o valor de x que nós calculamos, e foi 48. Então, eu vou substituir o meu x por 48 graus. Menos 10. Então, 2 vezes 48 dá 96 graus, menos 10 graus, será igual a 86 graus. Se vocês forem conferir, vocês vão observar que quando vocês somarem 94 mais
186, a soma será igual a 180 graus. Vamos para o nosso último exemplo, nossa última atividade de hoje. Dando sequência aqui à nossa resolução de questões, nós podemos observar que o ângulo 3x mais 18 e o ângulo 5x menos 10, eles são ângulos correspondentes, eles estão do mesmo lado da reta transversal e em regiões diferentes. Como eles são correspondentes, eles vão ter a mesma medida. Então, meu ângulo 5x menos 10 graus será igual, deve ser igual ao meu ângulo 3x mais 18 graus. Vamos lá resolver essa conta. Então, aqui vai ficar 5x menos 3x será igual a 18 graus mais 10 graus. 5x menos 3x corresponde a 2x igual a 18 mais 10 dá 28. Então, x será igual a 28 graus dividido por 2. Nosso valor de x será igual a 14 graus. Então, eu descobri meu valor de x, só que eu não quero o valor de x, a questão não me pede valor de x, a questão ela me pede o valor dos ângulos A e do ângulo B. Então, já que agora eu sei que x corresponde a 14, eu vou substituir esse valor aqui de 14 no meu ângulo. Tanto faz eu substituir nesse meu primeiro ângulo de 3x mais 18, ou eu substituir no meu segundo ângulo de 5x menos 10. O valor será o mesmo. Então, eu vou substituir aqui no meu ângulo de 5x menos 10 graus. Então, 5 vezes o valor de x, que eu sei qual é, porque eu calculei, e deu 14, calculei juntamente com vocês, deu 14 graus, eu daqui, vocês daí, menos 10 graus. Então, 5 vezes 14, desculpa, 5 vezes 14 é igual a 70 graus. Então, eu tenho 70 graus menos 10 graus, que corresponde a 60. Então, eu descobri que meu primeiro ângulo aqui, ele mede 60 graus. Então, se esse ângulo aqui vale 60 graus e ele é correspondente com esse meu outro ângulo, então, ele também vai valer 60 graus. Agora, vamos relacionar esse ângulo de 60 com a letra A e com a letra B. Então, aqui, vou descobrir primeiro o valor do ângulo A. Vamos calcular o ângulo A. O cálculo do ângulo A. Então, aqui eu tenho que meu ângulo A e meu ângulo de 60 graus, porque eu calculei, e aqui me deu 60 graus, eles são opostos pelo vértice, um está na frente do outro. Como eles são opostos pelo vértice, eu vou colocar aqui as iniciais O, PV, que significa oposto pelo vértice, eles apresentam a mesma medida. Então, meu ângulo A será igual a 60 graus. Então, eu já calculei meu ângulo A. Agora, eu nem preciso calcular o valor do meu ângulo B. Então, para eu calcular o valor do ângulo B, eu posso associar meu ângulo B com esse ângulo aqui, de 60 graus, que correspondia ao ângulo 3x mais 18, ou eu posso calcular o meu ângulo B com esse ângulo aqui também, que é 60, né, que é 5x menos 10. Então, se eu fizer esse cálculo, o ângulo B com esse ângulo aqui de 60, que é esse primeiro aqui, vou até circular de verde. Então, aqui meu ângulo B e esse ângulo de 60 graus, que era anteriormente o ângulo de 3x mais 18, eu vou dizer que eles são suplementares. Eles são suplementares, eles estão formando um ângulo raso, um ângulo de meia volta. Então, a soma deles dois deve ser igual a 180 graus. Então, aqui, meu ângulo B será igual a 180 graus menos 60, que será igual a 120 graus. Eu também posso fazer meu ângulo
Aqui vou pôr já de azul. Meu ângulo A com o ângulo de 60 graus, que era anteriormente, ou meu ângulo B com o ângulo de 60 graus, que era anteriormente o ângulo de 5x menos 10 graus. Então, observe que eles são colaterais internos. Então, vocês têm essas duas opções para calcular o ângulo B, colaterais internos. Se eles são colaterais internos, a soma deles dois também será igual a 180 graus. Então, vocês podem fazer essas duas associações. Vocês podem fazer como ângulos suplementares, que é o que ele está formando o ângulo de meia volta, ou vocês podem fazer essa associação aqui como ângulos colaterais internos. Qualquer um desses dois que vocês fizerem vai estar certo. Eu apenas coloquei para vocês observar que existem várias possibilidades. Tchau, até o nosso próximo vídeo. Deixe seu comentário, qualquer dúvida, tire aqui nos comentários, que por aqui mesmo eu esclareço a dúvida de vocês. Tchau, e não esqueçam de deixar o like.